Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Anderson Ferreira do Manual do Investidor. Muito bom estar com vocês novamente nesse nosso novo formato de vídeo, nesse nosso novo formato de trabalho, aproveitando aqui enquanto eu estou dirigindo para poder falar com vocês sobre assuntos importantes. E hoje eu vou falar com vocês sobre reforma da Previdência, e o que tem a ver, Anderson, reforma da Previdência com os nossos investimentos. Então fica comigo, depois da vinheta a gente volta para poder falar mais sobre esse assunto. Então, meus amigos, é muito importante entender que aqui a gente não vai falar sobre, eu não vou dar a minha opinião se eu concordo ou discordo dos termos da reforma da Previdência, não é esse o caso. Eu poderia até dizer o que eu acho, tem partes que eu concordo, tem partes que eu discordo, mas o que eu queria deixar bem claro aqui em primeiro ponto dessa questão da reforma da Previdência, que é o que eu estou percebendo, que existem muitas pessoas sem informação sobre, que é importante entender que não existe a possibilidade de ter uma reforma da Previdência onde vá ficar melhor para o trabalhador. Isso é fato. Isso é fato, mas nem todo mundo está consciente de tudo isso, Eles estão vendendo uma coisa que na verdade não é correto, dizendo até que o fato de fazer a reforma da Previdência vai ficar melhor para os trabalhadores. Isso não é verdade. A gente tem que entender que quando você faz uma reforma, quando você faz qualquer tipo de alteração, principalmente em caso de previdência, a gente tem que entender que normalmente não é para beneficiar o trabalhador, e sim para equalizar o sistema, e sim para equalizar a questão de arrecadação e despesa. Então uma reforma da Previdência ela é feita basicamente para diminuir as despesas e aumentar a arrecadação, certo? Então isso é muito importante ficar bem claro. Mas o Anderson, o que tem a ver a reforma da Previdência com os investimentos? Cara, tem tudo a ver. Tem tudo a ver e nós vamos chegar lá. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar o que tem a ver. Mas mais um ponto importante da gente entender dessa questão da reforma da Previdência é que a Previdência ela é um problema no mundo inteiro, não é só no Brasil. Porque o Brasil é corrupto, porque se rouba a Previdência, porque é mal administrada. Cara, não é só no Brasil. No mundo inteiro existe problema da Previdência. E existe também um pensamento coletivo no mundo inteiro que esse tipo de Previdência ele vai acabar, certo? Ele vai acabar porque ele por si só não se sustenta. Nós tínhamos aí algum tempo atrás, se você for parar para pensar, uns 20, 30, 40 anos atrás, nós tínhamos 5, 6, 7 trabalhadores para cada aposentado. Hoje nós temos em média de 2, 3 trabalhadores para cada pessoa que se aposenta. Então se você for fazer esse cálculo, essa conta não fecha. Por que isso acontece? Isso acontece porque, primeiro, as pessoas estão vivendo mais, a expectativa de vida é muito maior do que há 20, 30, 40 anos atrás. Segundo, está se nascendo muito menos pessoas. Então é muito menos pessoas entrando no mercado de trabalho para muito mais pessoas tendo uma expectativa de vida maior. Então isso faz com que essa conta acabe não fechando. E a tendência é não fechar mesmo. Então se não houver uma diferenciação, se não houver uma mudança na Previdência, nesse tipo de arrecadação, não só na minha opinião, mas na opinião de muitas pessoas, inclusive no mundo inteiro, esse sistema está fadado a acabar, a morrer. Então é muito importante que você entenda que esse tipo de trabalho, esse tipo de aposentadoria, ele está com os dias contados. E aí é exatamente onde entra a questão que a gente está falando sobre qual é a diferença e qual é a importância da reforma da Previdência para os nossos investimentos. A importância mais relevante é você começar a entender que os teus investimentos eles têm que ser feitos de uma forma onde você consiga construir uma carteira de investimentos previdenciária. Nossa, Anderson, mas é possível fazer isso? É possível fazer isso sim. Você tira da responsabilidade do governo, essa responsabilidade que ele tem, entre aspas,
responsabilidade porque isso é imposto, a gente não escolheu que fosse dessa forma, né? Onde o governo administra, porque o que o governo fala é o seguinte: você não tem condição suficiente para saber administrar, né, os teus proventos para o futuro, para sua aposentadoria, para sua velhice. Então você me dá, eu faço essa arrecadação e administro isso para você. Mas a gente sabe que existem muitos problemas, inclusive de corrupção, de má gestão, de má administração em relação a essas coisas todas, que a gente sabe que não vai funcionar e não funciona, não funcionou e não funciona, né? O que o governo diz é o seguinte: ó, você não tem capacidade para poder administrar os teus ganhos, né, as tuas poupanças para o teu futuro, e deixa que eu faço isso para você. E a bem da verdade, o governo não consegue fazer isso por uma série de fatores que inclusive a gente já citou aqui e não vale a pena voltar a dizer, né? Então é muito importante você entender que a possibilidade de você montar uma carteira previdenciária. O que é uma carteira previdenciária? Uma carteira previdenciária é uma carteira que você faz investimentos, seja ele de qual forma, de qual natureza for, para que num futuro próximo, quando você chegar, né, num determinado momento da sua vida onde você teoricamente não poderá mais trabalhar, ou parcialmente ou totalmente, você consiga sobreviver do rendimento dessa sua carteira. E como é que você monta essa carteira previdenciária? Essa carteira previdenciária é montada da seguinte forma, né? Você usa os teus investimentos, a rentabilidade dos teus investimentos, para fazer com que ele cresça a um determinado ponto, onde ele consiga, amanhã ou depois, suprir as tuas necessidades, né? Suprir o valor que você precisa para poder se manter depois que você se aposentar, depois que você ficar velho. Então é muito importante você entender isso. Ah, Anderson, mas onde é que eu invisto? Cara, tem muitas formas de você investir. Hoje o vídeo não é para falar para você que você precisa, o que você deve, o que você não deve investir, onde você deve, onde você não deve investir. Hoje o vídeo é para te alertar que essa questão da previdência é uma questão já pronta, a gente já sabe qual vai ser o resultado. Sabendo qual vai ser o resultado, a gente tem que tomar uma atitude. E qual é a atitude que a gente deve tomar? A atitude que a gente deve tomar é trazer para si, trazer para nós mesmos a responsabilidade de conseguir um certo rendimento para o nosso futuro, para a gente poder conseguir viver, ter uma velhice de uma forma mais tranquila e uma forma mais saudável. Então essa carteira previdenciária você pode fazer através de imóveis, onde você constrói e aluga, né? Essa rentabilidade do aluguel pode trazer para você uma carteira previdenciária. Eu não estou dizendo aqui que é bom ou que é ruim, não é isso. Eu estou dizendo para você que existe essa possibilidade e o imóvel é uma ótima forma de você fazer isso, né? Porque te traz renda passiva. Você pode fazer isso através dos seus investimentos no mercado financeiro. Você pode fazer isso através de ações, onde você compra as ações, vai comprando ações de boas empresas, e com o passar do tempo, com a quantidade de ações que você tiver, você vai vivendo com os dividendos. Isso é muito interessante, muito importante. Nesse exato momento, você tem que começar a montar a tua carteira previdenciária em ações, você tem que acumular ações de boas empresas, e todos os proventos que vier dessas ações, você vai reinvestir, seja na empresa que você tem as ações, ou seja em outras boas empresas. E isso, com o passar do tempo, vai fazer com que você crie um bolo de um determinado tamanho, onde só a rentabilidade dessa carteira faz com que você consiga sobreviver como se fosse uma aposentadoria. Isso é muito legal, é muito importante. Outra coisa muito legal também, como a gente estava falando em imóveis, é a gente pensar em montar uma carteira de fundos de investimentos imobiliários, né? Se você não sabe, fundos de investimentos imobiliários é uma ótima forma de você montar uma carteira previdenciária. Por quê? Porque você compra cotas desses fundos, e esses fundos te rende, além da valorização da cota, como nas ações, né? Ele te rende também aluguéis mensais. E o mais interessante, essa questão de uma carteira de investimentos em fundos de investimentos imobiliários, ela é muito interessante. Por quê? Porque esses aluguéis que você recebe, nesses proventos, que são os aluguéis que você recebe mensalmente desses fundos imobiliários, eles não são taxados pelo imposto de renda. Você não tem que pagar imposto de renda sobre. Ao passo que, se você tiver imóveis e alugar esses imóveis, você pode ter que pagar até 27,5%
4,5% de imposto de renda sobre a rentabilidade dos seus aluguéis. Então são opções que você tem que pode te ajudar muito, né, no futuro. O foco básico desse vídeo é única e exclusivamente abrir a tua cabeça, mostrar para você, trazer para você a possibilidade de você montar uma carteira previdenciária. E eu acho que isso não deve ser deixado na mão do governo. Não estou dizendo que você não tenha que continuar, né, trabalhando e pagando a sua previdência, né, do INSS. Ou até mesmo se você já tem uma previdência privada, né? Não vou entrar no mérito da questão se é bom ou se é ruim, mas mesmo que você já tenha uma previdência privada, seria muito importante você complementar com uma carteira previdenciária de ações, ou de imóveis, ou de fundos de investimentos imobiliários, e até mesmo de renda fixa. Por que não de renda fixa? Você consegue fazer isso, inclusive no Tesouro Direto. Tá bom, meus amigos? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.